Muito boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que estamos iniciando o programa Avivando as Nações dessa tarde de domingo, com a sua participação e com a sua colaboração. Eu quero desde já ler uma carta enviada por um dos ouvintes do nosso programa, e essa carta diz assim: Zé Augusto, eu sou ouvinte do seu programa, eu estou na casa de abrigo de menores por causa da separação de meus pais. Gosto muito do seu programa. Eu lhe escrevo não para contar o meu passado e o que se aconteceu comigo. Eu lhe escrevo para que você leia esta minha carta e responda uma dúvida minha. Eu sou muito insegura. Até hoje não consigo acreditar nas pessoas. Eu tenho percebido que com o tempo essa insegurança mais se aposta de mim. Não consigo tomar minhas decisões. Fico confusa às vezes. Não acredito mais no amor das pessoas por mim. Parece que todas elas são falsas. Me sinto desanimada da vida. Por favor, fale algo sobre insegurança, porque eu acho que isso está se apossando de mim como uma doença perigosa. Fico com Deus. Agradeço desde já. Obrigado pela carta, agradeço a você pela participação. Pois então, essas inseguranças, elas não são por acaso. Quando a gente reconhece uma insegurança, você disse aqui que não iria contar o seu passado, mas ela realmente está coligada ao passado. Ela está coligada ao passado dentro de nós. É porque ela fez parte do processo da nossa vida. Foi uma insegurança que teve uma raiz um dia. É interessante notar que quando uma criança vem ao mundo, quando a mãe dá uma luz a uma criança, essa criança vai fazendo aos poucos o processo de diferenciação. Até os 6 meses ela acha que a mãe é ela. E tudo que você dá na mão dela, ela coloca na boca. Porque ela acha que tudo é continuação dela. Se você deixa sua bochecha perto dela, ela dá uma mordida. Por isso o processo da vida passa pela boca. Sugar o peito da mãe, a manutenção da vida. O bebê recém-nascido, ele não sabe que ele é uma pessoa com uma alma. Ele pensa que ele é o outro. A mãe é o processo de união total. E quando é quebrado esse vínculo, tiram a filha da mãe, isso gera uma cicatriz terrível na alma da criança. Sabe por quê? Porque a criança não tem a diferenciação do tempo. Se eu disser para você: amigo, eu vou aqui no mercado e volto em 30 minutos. Você sabe quanto tempo tem 30 minutos? Uma criança de 6 meses, ela não sabe. Ela não está coligada ao tempo, à hora. E quando a mãe diz: fica com a tia, fica com a avó, que a mamãe vai no mercado aqui e volta em 30 minutos, rapidinho. Você já sabe qual é a reação da criança. Ela vai fazer e chorar. Porque a criança não sabe o que é 30 minutos. Não, meu irmão. Pelo amor de Deus. 1 minuto longe da mãe é uma eternidade para uma criança, para um recém-nascido. E quando a gente vê uma cena dessas, não sabe quem é mais criança, né? Se é a mãe ou se é o bebê. Então uma criança que sofre com a ausência da mãe muito cedo, ela pode se tornar em uma criança insegura no futuro, justamente porque ela não teve a segurança e o suporte da mãe. E com isso a pessoa começa a desacreditar nos afetos, no amor. E como a pessoa que enviou essa carta está com essa dor da insegurança dentro dos orfanatos, casa de abrigo, existe muita insegurança mesmo. Por que, irmãos Augusto? Porque elas foram enganadas a vida inteira. As pessoas mentiram muito para elas, dizendo: filha, amanhã a mamãe vem, papai vai aparecer amanhã, filha. E nunca chega, nunca vem. Sua mãe vai voltar, filha, e nada. E isso vai marcando, vai traumatizando. Ela vive uma ausência terrível. Acorda todas as manhãs esperando logo que a mãe venha, que algo aconteça, mas não aparece. E Deus tem uma palavra para você. Ele diz: pode o mundo inteiro esquecer de você, pode o pai e a mãe te abandonar, mas eu, o Senhor, Deus, te adoto por filho em Jesus Cristo. Se alguém disse que o seu pai morreu, sua mãe morreu, que eles não vão voltar mais, você tem Jesus que morreu, mas ressuscitou. Através do Espírito Santo está aí ao seu lado. Ele está vivo. Tem até a história de um jovem chamado Márcio, que eu quero aqui contar esse exemplo maravilhoso. Ele vivia no orfanato e de vez em quando dava aquela crise de choro nele. Ele queria a casa da mãe, queria o lar do pai, ele queria o abraço do pai, que estava o lar destruído. Os pais brigaram, separaram. E no orfanato, para tranquilizar ele, as pessoas diziam: seu pai já vem, sua mãe já vem. Aí era só assim para ele parar de chorar. Ele erguia os olhos e ficava caçando, ficava procurando a mãe que não chega. E como isso não acontecia, como a promessa não se cumpria, ele perdeu a capacidade de acreditar nas pessoas e nessa frase da volta da mãe. E ele foi ficando na solidão, se trancado no canto. Ele ficava repetindo aquela frase direto. Ele mesmo falava assim: a minha mãe vai voltar, a minha mãe vai voltar.
eu vou para casa, a minha mãe vai voltar, a minha mãe vai voltar. E como isso não aconteceu, o Márcio ficou inseguro, triste e vivia desanimado pela vida. Era gordinho, desprezado na escola. Ele um dia chegou ao ponto de dizer: não vou estudar mais. Na sala de aula tinha um aluno chamado Robert, que magoava ele com palavras torpes. Ah, seu gordinho. Essas palavras pesadas que atingiam ele como uma flecha. E ele foi ficando mais inseguro. Mas um dia deram uma Bíblia para ele de presente, porque ele foi para a escola e ele falou que ia no banheiro, e do banheiro ele veio direto embora. E ele falou que não ia mais na escola, que ele se sentiu muito mal, as crianças dando risada dele. E chegou no orfanato e recebeu uma Bíblia de presente. Era uma Bíblia para ele. E ele abriu aquela passagem de Lucas, capítulo 14, versículo 11. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ele foi para a escola no outro dia, confiante em Jesus, na palavra de Deus. Ele mesmo dizia: eu sou humilhado, mas Deus vai me exaltar. Eu sou humilhado, mas Deus vai me exaltar. Os alunos agora caçoavam ele, zoavam ele. Ontem você foi embora da aula, saiu para ir no banheiro e foi embora, deu dor de barriga. E ele dava risada, entrava na brincadeira, não dava ligança. O Márcio começava a perguntar para a professora, a dialogar, a fazer pergunta. A professora não entendia esse assunto, eu não entendia aquele outro, e foi ficando desinibido. E o Robert dizia: o gordinho tá ficando pra frente, hein? O Márcio fazia de conta que nem ouvia, não dava nem moral pra ele. E o Márcio terminou o primeiro grau, terminou o segundo grau, foi um dos alunos mais esmerados, esforçados da escola, fez faculdade de administração, terminou. E um belo dia, depois de algum tempo, o Robert foi se apresentar em uma empresa para trabalhar. E tinha uma fila enorme. E o Robert encontrou o Márcio bem na fila. O Robert disse: ô gordinho, quanto tempo, cara? Você tá na fila também? Bom te ver aqui, rapaz. E o Márcio, sério, perguntou a ele: e aí, Robert? Você não mudou nada, sarrista ainda? Você terminou os estudos, Robert? E ele disse: nada, rapaz, casei cedo, aí tive filhos e tive que trampar. E eu quero trabalhar de motorista dessa empresa aqui e tal, que a coisa tá preta lá em casa. O Márcio riu dele e disse: boa sorte pra você. E saiu da fila. E um rapaz se aproximou da fila e disse para o Robert: da onde você conhece o doutor Márcio, rapaz? O Robert disse: que doutor, rapaz? E caiu na risada e tal, fez aquele escândalo todo. Ele não é doutor não, ele é um gordinho feio, era nosso palhaço no tempo de aula, ele era o sarro, ele era o circo, era o palhaço da nossa classe. Nós íamos dele. O rapaz, sério, olhou para ele e disse: não, rapaz, ele é o doutor Márcio, o dono da empresa aqui que você veio pedir emprego hoje. Doutor Márcio? O Robert ficou vermelho, saiu da fila com vergonha, pegou seu currículo, foi embora para casa, saiu humilhado. Ali se cumpriu o versículo que mudou a vida do Márcio, no tempo que ele queria parar de estudar, e recuperou quando ele ganhou a Bíblia. Lucas 14, 11. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O Robert saiu humilhado, triste. Pode observar aonde estão hoje os alunos bagunceiros do tempo de escola. O segredo é confiar em Deus, ter fé no Senhor e saber caminhar com Ele. Eu falo especialmente a pessoa que mandou a carta. Às vezes nós sofremos de insegurança porque nossos pais, os nossos referenciais de vida, se ausentaram de nós no momento em que você mais precisava dele, em que mais carecia deles, porque a união foi quebrada ali. E você que é mãe, pai, muito cuidado, não prometa nada aos vossos filhos que você não possa cumprir. A sua palavra é a confiança deles. Por que você acha que tem jovens hoje com 20 anos de idade e tem medo do escuro? Porque o pai dizia que o bicho do saco iria pegar, que o velho da mamadeira vinha, palavras lindas assim antes de dormir. Aí hoje coloca ele em um quarto escuro para você ver. Ele falta desmaiar. E o único perigo de um quarto escuro é você acertar a quina da porta ou o pé da cama no chute, aí o carro sobe. Mas isso ficou dentro de você, registrado na sua memória. E o gatilho é disparado e desajusta tudo quando você é colocado num quarto escuro. Isso pode gerar um adulto infeliz, inseguro, incapaz. Como tinha uma criança que quando era pequeno a mãe dizia: filho, não toque na borboleta, porque ela pode cegar você. E essa criança cresceu e era um adulto, tinha coragem de pegar um cavalo, tomar um cavalo selvagem, mas tinha medo de uma borboleta. Por quê? Porque quando ele via uma borboleta, abriu um gatilho na mente dele e ele parece que ecoava a voz da mãe dele na mente dele, dizia: não toque na borboleta porque você pode ficar cego. Aí ele fechava os olhos e afastava da borboleta. Quando aquela linda borboleta bailava pelo ar, ameaçava a felicidade daquele homem. Uma criança que passa necessidade na infância, ele se torna um adulto pão duro. Já viu isso? Seguro, egoísta.
Por quê? Porque ele tem medo de faltar, porque quando era criança, faltou, ele passou necessidade, passou fome. Criança que tem tudo também, quando criança, ele gasta todo o dinheiro que ganha, não consegue segurar, não conhece o valor. Mãe que tem medo da queda do filho, que não deixa ele engatear, cair, que fica fazendo tudo, ele vai ser um adulto medroso. Vai ficar só ligando para a mãe: ô mãe, me ajuda aqui, vê o que você pode fazer aí, eu não sei mais nada. Sempre quando você está diante de um ser humano problemático, saiba que ele está agindo de acordo com a história que ele teve. Eu vou repetir para você entender. Sempre quando você está diante de um ser humano problemático, saiba que ele está agindo de acordo com a história que ele teve. Não há ser humano por acaso. As inseguranças de hoje estão ligadas a um determinado abandono de ontem. Rejeição. Um rapaz diz que criar filhos é igual construir uma casa. Se você não lança bem as bases da estrutura, a casa cai, desmorona, não serve para nada, acaba ali, porque faltou estrutura. Você sabia que até os animais usam isso de maneira que nos serve de lições? Os animais nos ensinam. Você já viu uma vaca que com um bezerrinho novo? Você já viu como ela fica brava? Eu já morei no sítio 6, já aprendi bezerro. Você prende o bezerro no curral, a danada da vaca fica ali no derredor, ela não sai nem para passear com as amigas, pasta fora, não, ela não sai, fica berrando de longe. E se alguém tocar no bezerro, ela vira o leão. Galinha com os pintinhos também são a mesma coisa. Cachorra então fica ali perto ali, não deixa a cria dela de jeito nenhum, enquanto não terminar a formação, e ai de quem chega perto. Isso é uma lição para nós seres humanos. Maternidade é comprometimento com o processo de uma vida que está sendo gerada, porque senão você vira um fabricante de gente infeliz, mal-humorado, que vai para as drogas, para a bebida, encontrar o que não encontrou em casa. A mãe tem que estar com o filho por perto, para sempre, ali ao lado dela, dando conselho, dando uma palavra amiga, porque a palavra da mãe, mesmo depois de adulto, ainda será um ponto referencial para a vida dele. Enquanto ela viver, ela será uma referência. A palavra dela pode ajudá-lo muito. Então, se você está sentindo essa insegurança hoje, Jesus pode tirar toda essa insegurança de você. Confie em Deus, tenha fé em Deus, acredite no seu potencial, porque Deus acredita em você. Ele quer você feliz. E também pode acreditar nas pessoas, porque Deus tem muitas pessoas também que podem nos ajudar. E Ele nos envia essas pessoas. Fique com Deus, ouça essa programação e ligue para nós.